visão mais integral. A espiritualidade também se verifica na profundidade da observação científica, nas relações intersubjetivas profundas, podendo-se mesmo conceber uma missa sobre o mundo para além das místicas explicitamente eclesiais, religiosas. Essa gente, e aqui a gente começa a se encontrar, né? Os cristãos um pouco mais desenvolvidos com esse desenvolvimento que misteriosamente a fé Bahá'í vem revelando ao mundo. Essa gente de testemunho divino que se conhece enquanto se realiza entre nós. Uma crença no Messias, por exemplo, né? Aquele que vem para nos animar, aquele ungido que vem para transformar a nossa realidade, pois, por fé nessa manifestação, significa o exercício de uma vida messiânica, de uma existência cuidadora e criativa, como se anuncia ser a de tudo que é divinamente ungido. E mostra que existe uma diferença radical e exemplar entre o culto ou a religião e a mensagem de Jesus e outros grandes mestres, por exemplo, que não vieram fundar uma religião a mais, mas anunciar a possibilidade de a gente fazer de nossa vida um milagre para a vida dos outros pelo amor, né, a partir dos excluídos desse mundo, o que é uma atitude mais do que natural. Eu compartilho esses desenvolvimentos na compreensão da revelação em minha tradição cristã, para que os irmãos Bahá'í possam tirar proveito dos nossos erros e acertos e se perguntarem no bicentenário de Bahá'u'lláh, onde foi parar o nosso fundador? Onde é que está hoje? Numa das mais belas de suas primeiras histórias, intitulada A Terceira Margem do Rio, Guimarães Rosa fala de um pai de família, que a certa altura da vida mandou construir uma canoa, colocou o chapéu na cabeça, deu adeus para a sua gente. O espaço escolhido pelo pai denota a invenção de um outro lugar para saber das coisas, pela inclusão de uma terceira possibilidade. Romper com os extremos, o dualismo, um outro nível, incluir um outro nível de realidade. O fato de o pai, em vez de chegar a algum lugar, preferir continuar na canoa, traduz uma consciência questionadora. Os grandes místicos, os grandes fundadores, quase sempre se colocam um pouco nessa altitude. Subiu na canoa e nunca mais pisou no chão. Comia quase nada. Nunca mais falou palavra com pessoa alguma, solto, solitariamente. Os seus passaram a viver em torno daquela canoa distante. Mas com o tempo, aos poucos, começaram a debandar. Uma filha com o marido se mudou para longe. Um irmão se foi para outra cidade. Até a mãe, já envelhecida, terminou indo também, de uma vez, residir com a filha. Restou apenas um filho, o narrador da história, a quem passo a palavra, junto com Guimarães, para que conclua o relato. Só fiz que fui lá, com um tempo, para o aceno ser mais. Pegou um pano, eu estava muito no meu sentido, esperei. Ao por fim, ele apareceu. Aí, o vulto estava ali, sentado na polpa, estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Tive de reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e agora mesmo eu tomo o lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele escutou, ficou de pé, manejou o remo na água, proando a canoa para cá, concordado. E eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos.
E eu não podia. Por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me parecia vir da parte do além. Fica então um conselho para quem ousar acenar e perguntar: Bahá'u'lláh, cadê você? Vai que ele responde. E carece de ter coragem para você ocupar o seu lugar na canoa da história. E com esse alerta, eu volto à parábola da noite escura do começo para terminar. Quero lembrar que ainda está escuro. Mas Dom Helder, ele dizia que quanto mais escura é a noite, mais próxima é a aurora. E vou concluir fazendo minhas as palavras do poeta Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer que eu sofria. Quem sofre, fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. E esse novo dia já começou pela amizade da gente. Muito obrigado. Para finalizar, a gente teve a oportunidade de participar desde o início da formação de um grupo muito especial aqui em Pernambuco, que é o Fórum Diálogos. E eu posso dizer que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas incríveis nesse fórum. A gente say like-minded people, né? Pessoas que acreditam como nós, né? Na igualdade do ser humano, que somos todos irmãos e irmãs em busca de um progresso, né? Um progresso que seja completo. E o ser humano tem várias facetas, o físico, o mental, o espiritual. E eu estou tão feliz que Flori está aqui com a gente, Floridalva Cavalcante. Ela é do Centro Budista e ela, eu diria, se Wesley Conte é a cabeça do fórum, a nossa querida Flori é o coração do fórum. E eu queria pedir que ela, se pudesse vir aqui e falar um pouquinho do que é esse fórum e como foi rica essa experiência. Acho que o Dr. Wesley teve uma ideia brilhante, né? Em 2011, as pessoas estavam perpetrando preconceito contra as igrejas, as religiões de matriz africana. E ele disse, olha, em vez de a gente ir atrás de quem está fazendo o que é errado, vamos promover aqueles que querem unidade, porque tem muito mais gente trabalhando pela unidade do que pela discórdia. E aí ele chamou esses grupos em 2011, em 2012 esse grupo nasceu oficialmente, e nossa Flori também todo o caminho com a gente. Flori, por favor, nos dê a honra de falar um pouquinho disso, e também do Centro Budista, claro. Ai, o Feitiço está aqui, bom, mas a senhora vai introduzir o Feitiço. Flori vai falar então do Fórum Diálogos e chamar os representantes da nossa. Que bom, Feitiço, eu não tinha visto o senhor. Que bom que você está aqui também. Boa noite. Bom, a gente tinha combinado que a gente ia chamar os membros presentes, né? Que nós somos muitos, mas hoje, né, infelizmente, acho que algumas pessoas tiveram algum compromisso e não conseguiram chegar aqui, mas a gente tem vários representantes aqui presentes. Eu só falando assim rapidinho, Emília já introduziu um pouquinho, né? Pode chamar? Pronto, então vamos chamar. Frei Tito. Princípio da Igreja Católica, né? Ele vai falar um pouquinho quando ele vai passar a palavra. Tem também a Marise, da Secretaria de Educação. É um fórum não só de lideranças religiosas, mas de pessoas que fomentam uma cultura de paz e respeito à diversidade. Então a gente tem a Secretaria de Educação, tem também o GT do Racismo da Polícia Civil e da Polícia Militar, o pessoal da OAB, ligado à Comissão de Liberdade e Direito e Liberdade. O professor Gil Braz também faz parte do... tem que botar aqui, não tem número, né? Tem a Zelita, que participa não só como a Fé Bahá'í, mas também como
é atuante da Escola de Escoteiros, né? Escoteiros. Quem está mais aqui presente no fórum? Professor de Braz. Vai falar do observatório, né? Do Observatório de Ciências da Religião da Unicap. Escoteiros. Deixa eu ver, a gente tem cristãos, várias correntes, né, católica, protestantes, batistas, a gente tem vários. A gente tem vários de matriz africana, também espíritas, cristãos espíritas, né? E tem também de matriz africana, Umbanda, Jurema, Candomblé, né? Os cristãos ortodoxos também, né? Temos vários cristãos, né? É bem interessante a diversidade, né? E também a gente tem, como eu falei, né, iniciativas não religiosas, que são o GT Racismo da Polícia Civil, Polícia Militar, e a OAB também. Assim, a gente tem pessoas dentro da OAB, advogados da OAB sensíveis à questão do respeito à diversidade, né, liberdade. A LBV também, né, que é a Religião de Deus, né, que participa também. O pessoal da Self-Realization também, que é tem uma promotora aqui também da Self-Realization. Tem também islamismo, judaísmo, né? Tem da Wicca, temos uma bruxa também no Fórum de Diálogos, né? Pessoal do Instituto Museu Parque das Religiões, que é uma iniciativa bem interessante aqui em Pernambuco, que, né, já está em andamento, né? Um parque-museu das religiões para propiciar esse conhecimento mais estruturado, sistematizado sobre as religiões. Então, isso é uma iniciativa também que ajuda. Então, a gente tem um grupo bem grande, bem interessante, um grupo de amigos, a gente considera assim, né? Porque o Fórum de Diálogos não é uma instituição, mas nasceu, né, como a Emília falou, por iniciativa do promotor Wester, da 7ª Vara de Direitos Humanos da capital, ele tendo recebido vários inquéritos de atos contra os cultos, né, as liturgias das religiões de matriz africana. Ele chegou à conclusão de que ele não tinha como, a partir de um processo frio, compor esse desrespeito. Então ele resolveu, né, a exemplo de 1 ou 2 ou 3 Ministérios Públicos de outros estados, chamar as lideranças religiosas e colocar a questão: vamos promover, acentuar as ações de respeito à diversidade aqui em Pernambuco. O que a gente pode fazer? Então, a partir dessa chamada, né, numa audiência pública, a gente foi sentando, conversando, e aí a gente idealizou criar esse espaço, que a gente está chamando de Fórum Diálogos, Fórum da Diversidade Religiosa em Pernambuco. E aí a gente, em 12 de novembro de 2012, com, né, o apoio da Assembleia Legislativa, o deputado Betinho, não foi, né? Ele nos recebeu lá, a gente marcou uma audiência pública e a gente marcou o nascimento do Fórum Diálogos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Foi uma reunião muito bonita, muito participativa, e ao final do lançamento do Fórum Diálogos, a gente teve um seminário, a gente debateu, né, tecendo diálogos, né? A gente foi o professor Gilbrás, o Frei Tito, o Lama Santen, o Mário Wilson, né? A gente debateu sobre a mediação do Rodolfo Aureliano, que era representante dos Hare Krishna na época. Então foi bem interessante, assim. Então, de lá para cá, nós vamos fazer esse ano 5 anos, né, de encontros. A gente tem tentado promover aquilo que já funciona, as ações, né, por exemplo, o Observatório de Ciências das Religiões da Unicap, ajudar os GTs racismo, né, a pensar um pouco, né, a questão de preparar os policiais, civis e militares para tratar com essa diversidade, né, com esse respeito, né, principalmente as religiões de matriz africana, que são as mais atingidas hoje, né, amanhã a gente não sabe. Sim, aí você vai falar, pronto, você vai falar. Então aí a gente lançou nesse dia, em 12 de novembro de 2012, a Carta de Princípios, né? Isso é para vocês conhecerem os princípios do Fórum Diálogos. Então, os princípios que a gente norteou, né, baseado na Declaração Universal de Direitos Humanos, na nossa Constituição, todas as regras que regem a matéria, né, de respeito às liberdades.
Aí a gente achou importante enfatizar esses 5 princípios. Participação democrática, então o nosso fórum acolhe todas as pessoas de bem que queiram promover uma cultura de paz e respeito, não precisa ser liderança religiosa, não precisa ser alguém que está representando alguma instituição, então basta chegar. Ateus também, né? Agnósticos, ateus, também temos um agnóstico também no grupo. Diálogo intercultural e interreligioso, outro princípio, né? Diálogo intercultural e interreligioso, a gente fez esse exercício de estar se conhecendo, a gente está fazendo esse exercício, né? De se conhecer para se respeitar, né? Cooperação entre as confissões religiosas, então a gente tem, a partir, acho que dessa amizade, a gente está, agora o Gilbras, inclusive, tem um desafio aí, né? Ele vai conversar um pouco, né, sobre o processo que ele está fazendo agora nessa nova etapa do observatório. Respeito, outro princípio, respeito à laicidade do Estado, que isso é uma coisa difícil, porque não é, né, a gente vai, inclusive, debater um pouco esse tema no congresso agora em novembro, dia 9 de novembro na Unicap, o tema da política, laicidade e diversidade religiosa. E cumprimento da legislação, né, que tem muita coisa já prevista, mas a gente não vê isso sendo cumprido, né, na educação, enfim, no poder público, enfim, são muitas coisas. Então eu vou passar um pouquinho a palavra para cada um, aí depois no final eu falo um pouquinho sobre o budismo. Vou fazer de lá para o Gilbras. Nós completamos lá no Unicap, no Observatório, 10 anos desses encontros mensais em que a gente ia visitando as igrejas e produzindo documentários sobre as religiões. E na avaliação, depois da festa que fizemos, assumimos um outro desafio, não mais apresentar cada uma, mas tentar misturá-las, sobretudo aquelas que se estranham mais, né? Por exemplo, forçar, mas estimular, por exemplo, a que os judeus, dar oportunidade a que os judeus recebam para passar um dia, fazer uma refeição, observar uma celebração, recebam os muçulmanos, 1 ou 2, assim, passar um dia com eles. Vocês estão rindo, mas a gente vai fazer e depois eu mostro. Amanhã a gente tem a primeira experiência. Tem o Dia do Orgulho Pagão e a gente está levando 2 evangélicos para passarem um dia com as bruxas e ver no fim do dia o que é que sobra, né? E a gente está lá entrevistando, gravando, para ver. A gente não quer converter ninguém, entendeu? O único critério é não se agredir, é para eles dizerem: isso é muito estranho, isso a minha Bíblia condena. E aí eles dizem: não, mas não é assim como você está pensando. Quer dizer, é puxar a conversa, é perceber esses entre-lugares onde tem energia tensa e onde também pode, de repente, surgir solução para a gente. É esse o desafio que a gente está. Pois é. Algo comum. Estamos nessa agora, viu? Eu vou falar o quê? Primeiramente é um pedido de desculpas. Eu quero repetir aqui, embora numa dimensão menor, claro, e fazendo toda a diferença, repetir o perdão que João Paulo II, no início do milênio, pediu por todos os crimes que a Igreja Católica tinha cometido no milênio anterior, em nome da proposta da defesa da fé, da pureza da fé, e muitas vezes por conta também de uma das fraquezas da Igreja no milênio anterior de se associar em demasia a estados tirânicos, como o caso da Espanha, no Reino da Espanha, em que a Igreja se tornou quase um departamento do governo espanhol. E daí, deste mau casamento, surgiu, por exemplo, a Inquisição. E hoje ainda acabei de celebrar a missa desse sábado e estava fazendo referência à Inquisição na minha homilia e mais uma vez mostrando para o povo como a confusão entre o respeito à sociedade
e o respeito à lei de Deus, consoante o Evangelho de hoje, que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes a igreja se confundiu, se deixou envolver demais por César e ela se tornou um departamento de César, muitas vezes. E daí que João Paulo II, na abertura do novo milênio, pediu perdão à humanidade, mais uma vez, como João XXIII já havia pedido, o Concílio Vaticano II já havia pedido. Bem, então, como é que isto começou? Na minha experiência, eu comecei a trabalhar no ecumenismo oficialmente, que eu já fazia isso extraoficialmente, até como seminarista. Em São Paulo, a gente fez vários encontros com grupos, sobretudo evangélicos, seminaristas evangélicos e seminaristas católicos, lá nos anos 60. E até tinha os padres lá com medo, dizendo que a gente ia fundar um sindicato dos seminaristas. Porque tudo naquela época dos anos 60, poucos de vocês chamavam de República Sindical. Tudo era República Sindical. João Goulart ia fazer do Brasil a grande República Sindical. Então, os monsenhores lá ficavam com medo que a gente ia fundar um sindicato de seminaristas também. Pois bem, então chegamos e em 2010, aliás, 2010, quando Dom Fernando Saburido assumiu aqui a arquidiocese, depois de uma fase em que o ecumenismo viveu dias amargos sobre o governo do seu antecessor, José Cardoso, então ele nos chama, nos convoca, no dia de 2010, para iniciar articulações visando a constituição da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso na Arquidiocese, que a sigla é a CODEIR. Então, a partir daí, a gente começa, ao nível de Igreja Católica, né, a participar deste movimento. Mais tarde, em 2012, já estávamos presentes também, como nossa irmã já falou, na abertura do lançamento oficial da Assembleia Legislativa, em novembro, vai fazer 5 anos agora, no lançamento do Fórum da Diversidade Religiosa de Pernambuco. Me lembro que na primeira reunião do fórum, a convocação que o promotor Vestei mandou, ele disse muito bem: eu percorri as páginas amarelas do guia do Recife e tudo que era igreja e religião, eu mandei uma carta convidando. Então o arcebispo nosso, Dom Fernando, recebeu também uma carta. E como eu já tinha sido nomeado como presidente da comissão, ele me passa a tarefa de representá-lo no fórum. E é a partir daí que a gente participou e vem atuando com outros colegas. Agora, a gente tem a lamentar, né, a bem da verdade, que o trabalho do ecumenismo, da união, não sensibiliza grande parte, nem da religião católica, nem de outras religiões cristãs. A gente tem que fazer um esforço para realmente acontecer isso. Mas há exceções brilhantes. E eu tenho um a dizer hoje, que saiu no Jornal do Comércio de hoje exatamente. A Igreja Batista lá dos Butrins de Olinda. A igreja do pastor Paulo faz parte, e Elivete, a pastora Elivete, saiu um enorme trabalho da orquestra que esta igreja ajudou a fundar, instituiu, fez campanha para comprar os instrumentos, uma orquestra de violino de cordas,
com 30 crianças lá de uma das favelas mais pobres lá dos Butrins. E saiu uma matéria hoje de meia página do Jornal do Comércio. E a Ludmila foi a Igreja Batista dos Butrins que começou. Daí eu mandei um e-mail para o pastor, parabenizando e dizendo com coisas desse tipo que a gente afirma a identidade cristã da gente e a presença cristã. Então vamos lá e vamos passar adiante. Boa noite, meu nome é Marise, eu sou da Secretaria de Educação e só tenho a agradecer a oportunidade de participar aqui da FEBARRAI hoje, dessa comemoração e de fazer parte do fórum. Nós trabalhamos lá com o ensino religioso, que veio nascendo também com força através do nosso querido e de Rosália, de Constantino, e que também tem feito nesse trabalho. E o fórum me foi apresentado por estar participando do ensino religioso como formadora junto com o grupo, e é um prazer imenso. É aquele trabalho que a gente vai com toda a alegria, que a gente participa realmente, que é o que a gente acredita. E hoje, à noite, assim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Quando o Dr. Westre nos convidou aos amigos da FEBARRAI para participarmos deste grupo de pessoas que se propunham a aumentar o amor por aqueles que eram, de alguma forma, pela sociedade, eram escanteados por terem a sua cultura vinda do Congo, vinda da África. E nós, da FEBARRAI, temos por princípio que Bahá'u'lláh nos deixou a unidade. Para nós foi uma alegria imensa este momento e podermos atuar concretamente no servir à humanidade. Aqui estamos nós, sempre nos alternando quando nós somos solicitados a participar das reuniões do fórum, com muita alegria. Boa noite, eu frequento a FEBARRAI e sou do movimento escoteiro, e graças à FEBARRAI, que quebra todo e qualquer preconceito, e é uma religião progressiva, e ao fórum, que em 2015 participei de uma reunião escoteira em Curitiba, quando do programa religioso estariam responsáveis os teólogos que vinham ou eram católicos ou evangélicos, para atender 100.000 escoteiros, e eu me levantei e falei que não concordava, porque hoje, devido ao Brasil ser um país laico, né, na sua Constituição, não poderia, dentro do movimento tão imenso, apenas 2 religiões estarem presentes para direcionar todo o trabalho. E falei da ciência da religião, né? O meu pedido foi atendido, e até 2021 nós estaremos trabalhando à luz da ciência da religião, exceto para os grupos fechados, católicos ou evangélicos, onde terão direcionamento de seus teólogos. E fiquei muito feliz, né? E graças ao professor Gil Braz, conseguimos colocar a orientação mais específica da ciência da religião no programa dos escoteiros. Obrigada. Eu queria só deixar uma mensagenzinha rápida, assim, né, do ponto de vista do budismo, né. Então, a gente vai chegar à conclusão de que, na verdade, todas as tradições, né, seja qual for o nome, os locais de culto, o tempo, no final das coisas, se a gente for olhar, o ensinamento máximo, né, de todas elas é o amor.
E com o budismo também não é diferente, né? Se a gente for olhar a síntese do caminho do Buda, ele vai dizer: abandone todas as ações negativas, haja com perfeita virtude e desenvolva domínio completo de sua própria mente. Porque a gente vai ver que, apesar da gente querer agir com amor, a gente às vezes não consegue. Alguma coisa nos impede. E aí, como um caminho de contemplativos, né, que foi o caminho do Buda, ele parou para olhar para dentro, para se entender, para depois olhar e entender o mundo. Então ele viu que dentro de nós está a nossa sombra, é dentro de nós que está a nossa sombra. Então, para a gente recuperar a capacidade de amar, a gente precisa se conhecer. E quando a gente começa a se conhecer, a gente vai conhecer o outro. A gente vai ver que o outro é igualzinho a nós. E aí, com esse reconhecimento, surge, de fato, o primeiro passo do amor, que é a compaixão. Sem compaixão, ou seja, é reconhecer a igualdade, né, no outro, entender o outro no mundo do outro, a gente não consegue amar. E aí, para a gente acessar, né, se a gente puder, em todas as nossas ações, agir com compaixão, a gente vai terminar encontrando o irmão, né? Sempre o irmão no outro. Então, dessa mensagem de compaixão do Buda, que é o que nos une. Muito obrigada ao fórum, a cada um de vocês por estarem aqui e compartilhar. Eu queria chamar agora a nossa querida amiga Renata Barrampu para o fechamento de nossa reunião e um lindo vídeo. Então, pessoal, uma vez perguntaram a Abdu'l-Bahá, acho que vocês se lembram que eu comentei um pouco sobre ele, perguntaram a ele o seguinte: o que é ser um Bahá'í? Então, ele respondeu que ser um Bahá'í é amar a todos, é amar a humanidade e desejar servir a ela. Então, inspirados nessas palavras e em todos os ensinamentos de Baha'u'lláh, os Bahá'ís ao redor do mundo têm promovido diversas atividades que têm esse cunho de servir à humanidade e de causar transformação social. Baha'u'lláh também explica que os problemas que assolam a humanidade, na verdade, apresentam uma raiz muito mais profunda. São, na verdade, problemas de natureza espiritual. E, nesse sentido, ele também nos conta, ele nos diz que o que pode resolver esses problemas é, na verdade, uma educação que leve ao empoderamento das pessoas. Uma educação que possa fazer revelar as joias que cada um tem e, assim, verter para o progresso da humanidade. A questão é que os Bahá'ís reconhecem que a gente não pode fazer sozinhos. Nós somos muito poucos, é uma comunidade ainda pequena, devido ao pouco tempo de sua revelação, da revelação de Baha'u'lláh. Então a gente sempre está à busca de pessoas que tenham esse ímpeto, que tenham esse espírito de serviço à humanidade imbuídos em cada um. E então, aqui agora eu gostaria de oferecer um convite a vocês, para aqueles que poderão se interessar, no caso, em fazer parte, em entrar nos cursos de capacitação de serviço à humanidade. Como vai se dar, basicamente, isso? Nós estaremos promovendo encontros, no caso 3 encontros, em que a gente vai poder explicar um pouco mais sobre a natureza desse curso de capacitação e de direcionar aqueles que querem fazer esses cursos. E são 3 encontros. No caso, a gente vai fazer no processo de inscrição, que vai ser feito para aqueles que se interessarem ao final da nossa programação. E os encontros vão ser na quarta-feira, às 19 horas até às 21h30, no sábado, das 15 horas às 17h30 e no domingo, às 14h30 até às 17 horas. Ou seja, aquele que for se inscrever ou escolhe a quarta, ou sábado, ou domingo. Serão, então, 3 encontros e, à medida que for mais conveniente para aquele que quiser conhecer mais sobre esse curso de capacitação, sinta-se à vontade para poder se inscrever, então. De antemão, agradeço, em nome da comunidade de Bahá'í do Recife, a presença de todos vocês nessa noite que é muito especial para a comunidade Bahá'í mundial. Concomitantemente a esse evento, diversos outros estavam acontecendo ao redor do Brasil e também do mundo.
e realmente é um privilégio termos recebido tantas pessoas muito queridas por cada um de nós. Então vamos encerrar com um vídeo preparado pelo Centro Internacional de Ensino, Bahá'í, e espero que gostem desse vídeo, é muito especial, e é isso. Muito obrigada.